Amigos, tudo bem? Hoje eu vim falar sobre a terceira revelação. Por que eu vim falar sobre esse tema? Vieram me perguntar por que eu falava sobre Jesus nos vídeos que eu estou fazendo sobre espiritismo, porque eu acredito que as pessoas não conheçam e não saibam que os espíritas também acreditam em Jesus. Então eu vim falar para vocês sobre o que o espiritismo acredita, e aqui quando eu falo de espiritismo estou falando do kardecismo, que os espíritas kardecistas acreditam que tivemos 3 revelações importantes. A primeira delas foi a revelação de Moisés, que lá atrás, lá na época de Moisés, havia necessidade daquela população que vivia aqui na Terra, minimamente ter algum conhecimento moral. E como eles eram indisciplinados, Deus fez uma revelação para Moisés dos 10 mandamentos, que eram coisas que o povo na época precisava seguir ou precisava conhecer. E como é que funcionava isso, né? Por que Moisés trouxe os 10 mandamentos? Principalmente para que as pessoas dessa época tivessem um conhecimento mínimo moral e tivessem uma disciplina mínima para poder conviver em sociedade. Depois de Moisés, tivemos a revelação também de Jesus. E quando Jesus veio aqui para o planeta Terra, ele foi uma pessoa que não só trouxe a informação de que existia um único Deus, assim como Moisés, mas o Deus de Jesus era diferente do Deus de Moisés. Porque Moisés, ele trazia uma figura, né, de Deus que era ríspida, que era uma pessoa, um Deus punitivo. E no caso de Jesus, não. Ele veio trazer a bondade de Deus, que Deus é amor. E ele trouxe em uma única frase, diferente ali dos 10 mandamentos, ele trouxe em uma única frase que Deus é soberano e único e que nós temos que amarmos uns aos outros. Essa é a lei e os profetas. Então ele veio consolidar os conhecimentos de Moisés e mostrar na prática, através das suas ações, como é que ele entendia as leis morais de Moisés e como é que a gente tinha que tratar isso tudo no nosso dia a dia. E ainda assim, para o povo da época, Jesus não foi compreendido na sua totalidade. Então muita gente não conseguiu compreender as palavras de Jesus, apesar dele falar em parábolas de forma simples para a população daquela época, para eles conseguirem entender e até exemplificando. Mas ele também nessa época deixou claro que teríamos uma terceira revelação. E aí fica todo mundo nessa expectativa da terceira revelação. O que acontece é que no momento que Kardec faz a codificação do Livro dos Espíritos, os espíritas entendem que essa é a nossa terceira revelação, que é aquela que já era prevista por Jesus, que veio complementar o que Jesus trouxe pra gente no momento que ele passou aqui no planeta Terra. E qual a diferença da revelação do Espiritismo com a revelação de Jesus? Na verdade, o Espiritismo veio complementar, por isso que a gente conhece como uma terceira revelação. Ela é complementar às leis de Moisés, de Jesus, e traz agora o conhecimento do Espiritismo, da vida após a morte e principalmente da existência aí de outras vidas, de outras encarnações. Então foi essa a terceira revelação que o Kardec trouxe pra gente. E na verdade não foi o Kardec que trouxe pra gente essa revelação. Foram todos os espíritos no mundo inteiro que começaram a trazer mensagens em vários países, com várias línguas, com pessoas de diversas classes sociais. E Kardec foi a pessoa que lá na França conseguiu unificar todas essas mensagens. Como é que Kardec trabalhou tudo isso? Ele começou a fazer perguntas para os espíritos e mandar essas perguntas para vários lugares do mundo. Foram mais de 1000 centros espíritas que estavam iniciando essa parte de comunicação com os espíritos. Eles respondiam, né, esses espíritos respondiam em vários lugares diferentes no mundo e mandavam essas respostas para Kardec. O que o Kardec fazia? Ele comparava as respostas e aquelas respostas que tinham similaridade, ele entendia que era uma verdade. E foi aí que ele codificou o Livro dos Espíritos. Além do Livro dos Espíritos, Kardec também fez o Evangelho segundo o Espiritismo. O que ele fez no Evangelho? Ele nada mais fez do que pegar todos os ensinamentos de Jesus constantes nos Evangelhos, os principais deles, e questionar os espíritos do que realmente Jesus queria passar naquela mensagem. E os espíritos complementaram ou deixaram de forma mais clara as mensagens de Jesus no Evangelho. Então aí surge o Evangelho segundo o Espiritismo.
Então, se você curtiu esse vídeo, se inscreva aí no canal e assista meus outros vídeos também. Até a próxima, amigos!